Olá, estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita, o seu podcast. E hoje trago para bater um papo aqui um empresário do ramo de panificação, de padaria. Hoje você mata, meu internauta, a curiosidade de saber detalhes de um pão, de um bolo. Enfim, é simples, né? Mas como cuidar melhor para que ele demore mais sem secar, né? Para você manter melhor na sua casa. Como é que de fato é feito, né? São feitos esses pães, como é que o pão fica melhor. Então a gente vai falar muito sobre padaria aqui com o Joaquim Almeida. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Moitinha, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, feliz demais de você estar por aqui. Satisfação é minha. Oh, que bom. Vamos começar aqui, meu internauta, pedindo para você, se for possível, se inscrever no nosso canal, repostar aí, para o YouTube entender que você tem interesse de assistir aqui as nossas postagens, né? Os nossos podcasts. Na semana passada a gente trouxe um ex-jogador do Fortaleza, né? Entre outros clubes profissionais que ele jogou, que foi o Osmani Leite. Então, o Osmani Leite, ele é bicampeão cearense, eu acho, pelo Fortaleza. Então, lá ele explica bem direitinho. E hoje, falar em explicar, a gente vai explicar direitinho aqui sobre como é que são feitos os pães, né? Como é que é trabalhado por lá, né, Joaquim? Na hora, meu amigo. Joaquim, eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco de você. Você é daqui mesmo, de Frecheirinha? Sou, Moitinha, viu? Sou do interior aqui de Frecheirinha. E assim, a gente, muito tempo, né? A gente morei muito tempo no Nasceu e se criou na área rural? Na área rural, viu? Morei 12 anos com meus pais, passei 12 anos com meus avós, aí foi na época que eu me casei, né? E estamos por aqui. Comecei a trabalhar na padaria, comecei a tomar gosto pela padaria, né? Pela panificação. Voltando lá para a tua infância, cara, como é viver a infância na área rural? Rapaz, é gostoso demais. Né? Banho de rio, coisa que... Isso, essa criançada de hoje não sabe nem a metade do que era, né? Lá tem muitos, né? Na área que tu morava tem muitos rios, né? Tem, rio, açude. Hoje é o açude de Angicos, né? É lá perto. Né? Isso, né? Mas era muito gostoso. Hoje em dia cada vez pior, né? A criançada hoje só no celular, né? Hoje em dia. Para estudar, você estudava lá mesmo ou veio estudar na cidade? Na época a gente lá fazia até a quarta série, né? Aí a gente tinha um transporte que vinha para a cidade, né? Aí, Joaquim, você veio na época estudar na cidade, mas ainda morando na área rural? Na área rural, viu? Até quantos anos? E até os 24 anos. Não, mas aí quando você veio para morar por aqui? Aí com 24 anos foi que eu me casei, aí eu vim morar na cidade. Antes disso eu já trabalhava, eu morando no interior, eu já trabalhava na padaria. Era. Mas antes de tu trabalhar na padaria, tu trabalhava com outra função, não? Isso, eu comecei trabalhando na padaria só um turno, só na parte da manhã, né? Eu entrava 3 horas da manhã até às 7, aí de 8 até às 5 horas da tarde eu trabalhava com Adriano Motos, na época, né? Ah, entendi. Nessa época você já trabalhava na padaria? Na padaria, já. Legal, cara. Cara, quando foi que surgiu esse gosto aí por padaria, por fazer pão? Porque hoje você tem uma das padarias aí da região, uma das mais bem conceituadas, mais bem frequentadas. Isso daí eu creio que não seja a tua, não. Não é de qualquer jeito que se chega, né? Pois assim, é isso. Moitinha, assim, no período que eu trabalhava nessa outra padaria, assim, a gente recebia proposta, né? Trabalhei 12 anos lá. Só que, assim, quando você tem um objetivo, assim, meu objetivo é, quando eu saio de lá, colocar um negócio para mim, entendeu? Sei. E, assim, o que eu sabia, o meu convívio durante esses 12 anos era padaria, né? E assim, então, no primeiro momento não era paixão, era interesse de empreender. Exatamente, entendeu? Mas quando foi... Você trabalhou quanto tempo de empregado na padaria? 12 anos. 12 anos, muito tempo, muito viu? Tempo. Rapaz, é um trabalho muito puxado, viu? Só para quem gosta, Moitinha, viu? Pois é. Aí como é que você ainda... passando por tudo isso, conhecendo de perto, teve coragem de enfrentar uma padaria sua mesmo? Pois é, Moitinha, assim, você cria gosto e assim,
quando você passa muito tempo, você se familiariza, né, com aquela realidade que acaba você inconsciente levando para a sua vida, né? Isso aí. Eu sei. tornou aqueles produtos que você fabricava, tornou tão importante para a sua vida, você não quis mais sair de perto deles. Aí. Exatamente, entendeu? Legal, cara. Na verdade, assim, quando eu trabalhava lá, se eu assim, já que sabia fazer alguma coisa, não trabalhava em produção, né? Minha parte mais era gerenciar e atender, né? Aí assim, eu tinha aquele contato com a sua clientela, você acaba né, Comprava, dando gosto, vendia. entendeu? Rapaz, e quando foi que... Deixa eu só te perguntar aqui o lance da Divina Padoca, porque esse nome é curioso, viu? Na verdade, assim... Que é a sua empresa, né? Divina Isso, Padoca. Divina Padoca. Por que o nome Divina Padoca, né? Uhum. É assim, padaria, todo canto tem a padaria, né? Uhum. Padaria São João, padaria isso, padaria aquilo. A minha esposa morou muito tempo em Brasília e lá tinha muito padoca, né? Que era sinônimo de mini padaria, né? De padaria, né? Uhum. E assim, e a gente que Divino Padoca, a gente quis colocar uma coisa que fosse tipo abençoado por Deus, né? Divina Padoca, no meu sentimento é o quê? É abençoado por Deus, entendeu? Sei, a intenção foi essa. Isso. Sei. Rapaz, eu vou botar aqui um cafezinho aqui pra nós. Bote aí. Veio da Padoca, viu? Vamos ver. Toma logo aqui. Olha, o café tá caro. Não. Rapaz, menino, a Padoca aí todo dia tá disponibilizando uma garrafa de café lá no 0800 lá para os clientes, né? É para qualquer pessoa que chega lá, né? Quem chegar, toma. Quem chegar, toma. Se chegar cedo, né? Se chegar cedo. Ei, produção, dá pra... A Padoca mandou também, a sua empresa lá mandou uns produtos ali. Eu acho que eu vou pegar aqui pra nós. Pode pegar aí. Pronto, vamos... Pra gente degustar aí. Vamos vendo aqui, ó. Olha aí, cara. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Olha os produtos da Padoca aqui. Da Divina Padoca. Da Divina Padoca, viu? Menino, mas Rapaz, obrigado, viu? Pão de queijo, coxinha. Rapaz, são parte Só aqui faltou dos a salgados. rosca, cara. Que não deu pra trazer, foi só a rosca. Pois é, a rosca lá é bem famosa. Né? Bem famosa. Bem afamado, viu? Legal. E aí, vamos começar logo aqui, né? Pode abrir aí. Você vai pronto. Dizem que padeiro não gosta de pão. Os produtos que você fabrica, você gosta? Gosta. Consome direitinho mesmo? Direitinho. Vamos lá. Quando sai o quentinho, meu filho, não tem pra onde resistir, não. Aí, Lohanzão, tá afim? Rapaz, ele... Aí, ó. Aí logo... Eu vou abrir essa daqui, ó. Daqui a pouco. Delícia, viu? Muito bom. O café tá bom, não tá? A Padoca se garante, viu? A Divina Padoca Tem muito. é a padaria que se destaca, né? Procura se destacar em tudo que faz, né? Inclusive, assim, a questão do design lá, a parte de recepção lá, é muito bonita. De onde surgiu a ideia ali? Foi você mesmo ou foi Foi eu e minha esposa, né? os dois pensando Isso. junto, né? Que é bem diferenciado, A né? gente queria, assim, o amarelo, que é a cor predominante da gente, né? Sabe que o amarelo, ele incentiva você a comer, né? Já é uma cor predominante. Os internautas do podcast Isso. falta tudo. É isso mesmo, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A virada de chave mesmo, quando foi? Porque você me falou que pretendia botar uma empresa, né? Mas, tipo, por exemplo, eu pretendo, citar como exemplo, eu pretendo, sei lá, montar uma loja tal para mim. Pretendo montar uma loja tal para mim.
E uma pimenta do reino aí voando aí. Né? Aí pretendo montar uma loja tal para mim, mas não marco data. Aí não vai. Pois é, Motinha. Assim. Teve um momento que você disse, não, eu não vou mais ser empregado, eu vou colocar uma padaria para mim. Quando foi essa virada de chave? Assim, Motinha, quando eu me decidi. Ou comendo enquanto você fala aí, né? Assim, o tempo foi passando, como eu te disse, né? A gente trabalhava lá. O meu já do pão de queijo aqui? Hã? O meu aí do pão de queijo? Já. Aqui é empada. Aí, assim, já estava com muito tempo, né? Que eu trabalhava já de empregado, né? E assim, meu primeiro filho nasceu. E aí você vai vendo, rapaz, você tem que pensar em uma coisa que é uma coisa maior que possa dar mais um conforto para minha família, né? E assim, aí você sente quando, não é, vai ser agora. Aí vai surgindo as oportunidades. Comprei primeiro o terreno, depois construí o imóvel, né, onde é construída a padaria hoje. E Deus foi abençoando e deu tudo certo. Muito bem. Entendeu? Legal. Você comprou o terreno. Me diz uma coisa. Eu tenho a impressão de que você tinha uma sociedade no começo, não? Ou é a impressão minha? Foi, Motinha. A gente começou lá, eu comecei com um amigo meu, né, que é até compadre meu. Só que assim, sociedade você sabe que não é fácil, né? Aí não deu certo, a gente passou uns 3 meses, os primeiros 3 meses a gente passou, aí não deu certo, aí eu toquei só e ele abriu outro para ele, entendeu? Pois é, aí e a chegada, por exemplo, construção, para trazer a equipe, como é que foi? Você foi muito complicado? Foi. Você já tinha experiência, na minha mente você falou aqui que não tinha experiência com produção, tinha mais a parte gerencial. E aí como foi para trazer essa equipe, como você conseguiu? Motinha, assim, quando você começa, aí você vai vendo a sua necessidade. E eu tive que me adaptar à minha necessidade, entendeu? Sim. Eu tive que me adaptar, eu tive que aprender a produzir, entendeu? Caso falte um funcionário, eu tenho que cair para dentro para fazer, entendeu? Mesmo, você mesmo faz? Isso, entendeu? Legal. Aí, mas na época foi um pouco mais complicado. Não foi fácil porque assim, não era, eu não era eu não trabalhava na outra padaria com isso, entendeu? Com Sei. produção. Mas quando você vai vendo as suas necessidades, você tem que ir se adaptando, né? Joaquim, na inauguração, quando você olhou para a padaria, essa daqui é minha. Isso, com certeza, eu acredito que lhe alegrou. Mas o choque de realidade, assim, Motinha, o peso assim, que veio sobre ti naquele momento, como é que foi? Motinha, não foi assim, eu te digo que não foi fácil assim de tanta... Eu não estou conseguindo parar de comer, acredita? Mas vá falando aí. Superou toda a expectativa da gente, entendeu? A gente, assim, por incrível que pareça, a gente pensava um pouco pequeno, entendeu? A gente pensava um pouco pequeno, mas fizemos grande, entendeu? E foi só benção, viu? A gente, à medida que a gente foi produzindo, foi vendendo e quando você produz e vende é bom demais, entendeu? Lhe anima você a produzir cada vez mais, a inovar cada vez mais, entendeu? A inauguração vendeu, tipo assim, com certeza você fez muita coisa para a inauguração. Vendeu tudo, teve alguma coisa que o pessoal não valorizaram? Foi vendido, foi assim. Porque assim, Motinha, numa produção, você faz 3, 4, 5 itens para um ali engrenar mesmo, entendeu? Ah, né? Nem tudo que a gente fez engrenou. Só que assim... Até hoje é assim? Sempre assim. Sempre às vezes você cria 2, 3 produtos, acaba um pegando, entendeu? Eu achava... Porque assim, Motinha, até a questão de valores, entendeu? Uhum. Tem produto que você tem que trabalhar com produto, vamos supor, uma carne de sol, você tem que agregar um valor maior. E um valor maior, ele é mais resumido, o giro é bem mais lento, entendeu? Aí Sei. você acaba... E é um produto que não pode parar lá, Não pode. porque senão se estraga, né? Isso, entendeu? Tem que ser consumido logo, né? Cara, interessante, essa parte aí eu nunca tinha parado para pensar que precisava de 3, 4. Eu até pensei que pudesse ter algum que o pessoal, mas eu pensei que, tipo assim, porque um rocambole, por exemplo, ele, do mesmo jeito que é em Tianguá, em Sobral, em Fortaleza, Isso. e aqui também, e aí?
Como é que fica uma situação dessa daí? Tem que testar vários. Só que assim, Moitinho, às vezes o mercado não aceita, não adere. E outra, assim, É isso? É incrível, assim. Se você parar para pensar, em cada rua, vamos supor, em cada rua tem uma clientela diferente, entendeu? Ah, é? Vamos supor, a gente vende tem os comerciantes que a gente fornece, né? Tem um comerciante, não, eu gosto do pão mais claro, outro gosta mais assadinho, entendeu? Ou seja, cada rua, assim, a gente vê qual é a demanda, qual é a procura, entendeu? E isso se você dizer assim, por que tem gente que diz assim, por que você não tira o pão mais assado? Mas tem gente que gosta mais branquinho, entendeu? Você tem que ter todos os tipos, entendeu? Eu sei. E a questão das receitas, quem testa primeiro é você ou você, tipo, pega a receita padrão e espera o feedback do povo? Isso, né? a gente testa, né, a receita que a gente tem, a gente pega a receita e a gente vai enriquecendo a receita, né? Entendi. Mas primeiro com o seu paladar, você mesmo vai comendo e achando se tá... Isso, a gente dá para testar, faz expõe, né, no balcão para os clientes testar, né? Entendi. E a rosca, como foi que surgiu ali a história? Cara, fez um sucesso danado. Fez. No dia chegou uma senhora lá na padaria e com a meninazinha, né? E a meninazinha, mamãe, eu quero a rosca. Aí a senhora ficou com vergonha de me dizer, né? Ô meu filho, é porque essa menina só dorme depois que come a rosca do Joaquim. Eu disse assim, mas na hora de dormir logo ela vai comer. Ainda bem que era uma menina, né? Era. Ô louco. Rapaz, mas uma curiosidade, eu já ouvi falar que aquela rosca de leilão, aquela mesmo que ela é feito não sei se é feito de goma, diz que você não consegue fazer igual no equipamento de padaria. Isso procede? Porque ali, Moitinho, é uma rosca mais artesanal, entendeu? Geralmente é feito mais na Viçosa, na Serra ali, né, na região, porque é forno artesanal. Onde é a rosca, a palma. Esses fornos que a gente trabalha que assa pão, que é a temperatura mais elevada, não dá legal, entendeu? Não dá igual, né? Legal igual. Que é boa, né? Mas não dá igual, entendeu? Então não é por causa do... Eu pensei que era por causa do produto. Pensei que é porque aquela lá era feito de goma, por exemplo, de massa de... Não sei como... Polvilho, né? Polvilho, né? Isso. E a sua ali é feito de massa do trigo, né? Não, é polvilho também. Polvilho também, Polvilho e queijo. Rapaz, e dá aquele... um sabor que não tem nada a ver com a outra lá. Não tem nada a ver. Pois é, e a receita é a mesma? Muda. A gente acaba alterando alguma coisa, né? Sei. E quais são os ingredientes, voltando aqui para o assunto pão, porque o brasileiro, ele, assim como o arroz e o feijão brasileiro, ele não gosta, ele não deixa faltar o pãozinho francês na mesa dele na manhã, não, né? O cafezinho, pãozinho francês. Já é um hábito, né? Que a pessoa nem tá querendo, mas tem aquele hábito de comprar o pão de manhã e... Qual ingrediente não pode faltar num pão desse aí, porque senão ele não fica tão bom? Moitinho, assim, a receita do pão não tem pra onde. É açúcar, água, sal e muito amor, né? Muito carinho, né? Isso aí é que muda muito o gosto, a forma como você manuseia o pão, o tempo de fermentação, tudo é essencial para chegar a um paladar mais aguçado, entendeu? Mas, Joaquim, você falou na questão do muito amor, mas se a gente vê, de uma padaria para outra, muda o sabor do... Muda o gosto. O forno, o assamento do forno muda o sabor do pão, entendeu? Tudo influencia, entendeu? Tem algum produto, por exemplo, a receita é a mesma, mas como tem as marcas, por exemplo, na questão da massa, do trigo, ela traz uma qualidade melhor para o pão? Traz, com certeza. Tem massa de trigo que não dá o pão carioquinha, só dá o massa doce, entendeu? Né? Que é o salvado. Isso. Né? E a questão, rapaz, o fermento, ele influi em alguma coisa na qualidade do pão? No tempo de fermentação, né? Só no tempo, na marca do fermento não? Não, a marca em si não. Porque tem um fermento massa salgada e massa doce, né? Sei. O que influencia no sabor do pão, do fermento, é se você colocar
para menos horas você vai ter que agregar mais fermento. Aí altera o sabor do pão, entendeu? Ah, é? Quando tem pressa... Isso. Se você colocar mais fermento, mais vai alterar o sabor do pão, com certeza. Tem outras coisas que é colocado no pão, por exemplo, no francesinho, tipo ovo, alguma coisa assim, o pessoal coloca ovo não, né? não. Não, né? Não. E a questão do gelo, onde é que entra? O gelo Eu já ouvi falar que coloca gelo. Aí... O gelo é para não esquentar a massa. Se a massa esquentar, o pão não sai legal, entendeu? Aí no momento que você está manuseando a massa, ela tem que estar bem geladinha para poder ela não ressecar, entendeu? Sei. Então não tem tanto mistério para fazer um pão carioquinho. O mistério é dedicação mesmo, né? Pão francês, né? É só dedicação mesmo. Dedicação e muito cuidado mesmo. Cara, e quando muda de padeiro, por exemplo, eu não sei se você já mudou, porque cada um tem uma forma de trabalhar, né? E até, assim como na cozinha, por exemplo, a sua cozinheira, a sua secretária lá de casa, se trocar a cozinheira, a comida não é do mesmo jeito, né? Muda. Não... Lá o meu padeiro ainda, no tempo que eu comecei há 5 anos atrás, ainda é o mesmo ainda. Ah, então é por isso que não mudou. Entendeu? Rapaz, ele é o mesmo. Então vem mantendo a qualidade também, mas se mudar, pode não cair a qualidade, mas pode ser que o gosto mude. Isso, exatamente. Tem entendeu? essa possibilidade. Tem. Rapaz, até pela forma de fazer, né? Como eu te disse, pela forma que você faz, ele sai diferente. Não é que saia ruim, mas ele sai diferente, entendeu? Eu sei. Rapaz, por que alguns pães assim demora mais tempo para ficar estragado e outros não? Por a forma que é feito, como é que é isso aí? Moitinha, eu levo muito pela forma de você armazenar o seu pão, entendeu? Né? Se você pega um pão de manhã, leva para casa, coloca numa embalagem de papel, no outro dia ele tá do mesmo jeito. Entendeu? De papel? É. Porque às vezes tem gente que pergunta por que a gente não usa embalagem de papel? Pelo valor agregado em si, entendeu? Porque assim, aqui a gente tem um hábito de, mesmo você dando a embalagem de papel, a pessoa vai querer uma sacola também, entendeu? Aí acaba saindo um custo bem mais... Porque sendo só uma vez, aí não tem problema, mas quando é direto... Aí... Entendeu? Mas tu já trabalhou com a gente já trabalhou, de papel? Já. Aí tava tendo esse problema. Aí é complicado, aí vai embora o lucro do pão. Né? E aqui a gente tem uma resistência muito grande em reajustar o valor do pão, entendeu? Até porque, assim, para a gente reajustar, a gente entende também que tem pessoas que às vezes, principalmente pessoas que compram no dia a dia, né? Todo reajuste vai mexer no bolso das pessoas, né? E a gente tenta segurar o máximo possível para não estar mudando de preço direto, entendeu? Apesar que a gente sofre aumento, todo mês tem reajuste dos insumos, né? Bem, então deixa eu ver se eu entendi. Você não reajusta o preço de venda do seu produto, mas os insumos vêm subindo mensalmente. Isso, mensalmente, Mitinha. Como é que dá para... Rapaz, é o jogo de cintura a gente vai fazendo, né? Tira o papel, né? De enrolar o pão, né? E abençoado. É um ramo muito abençoado, Mitinha, né? viu? Você acha que essa resistência, Joaquim, ela em relação a tipo um eventual aumento de preço, por exemplo, se você for reajustar hoje, pode haver uma resistência do cliente, né? Você acha que é só frecheirinha ou em qualquer canto? Não, eu creio que seja em vários lugares, não é somente aqui não, entendeu, Mitinha? Né? Porque, rapaz, ninguém quer pagar mais caro, mas é complicado também para o empresário, né? Se não... Porque chega um momento que você tem que ajustar de qualquer forma, né? Você não vai... Quem quer trabalhar perdendo? Ninguém quer, né? Não, entendeu? Não dá não. E principalmente um trabalho de padaria, porque a gente sabe que o trabalho de padaria é muito pesado. Eu até me admiro como é que você conhecia o trabalho e o que você investiu ali dava para investir em outro segmento, né? Em outro segmento, né? Que inclusive que trabalha. Eu particularmente eu acho que hoje um dos meios de negócio assim que o empresário trabalha menos é o posto de gasolina. O posto de combustível. Os frentistas ficam lá, tudo fica registrado, enfim,
cara pode ir lá poucas vezes por dia só para atualizar, né? Pegar alguma receita que tiver lá, sei lá. E aí... Mas é assim, como eu te Mas disse. padaria não. Padaria... Tu dorme quantas horas por dia? Noitinha é muito pouco. Eu vou dormir 11, 11h30. Quando é 3 horas a gente tá acordado. É puxado. É puxado, viu? Então é assim. Apesar que a gente mora bem, bem colado, né, com a padaria, mas... Dá pra tirar por dentro, né? Mas já foi mais longe, né? Foi, pouquinho. Rapaz, eu já ouvi falar, eu tava até dando uma pescada aqui para lhe perguntar. Eu já ouvi falar que tem alguns insumos, né, que ele é prejudicial à saúde, que é colocado no pão. Isso toda padaria trabalha, ou algumas trabalham, outras não, ou é mito? Moitinha, já teve, já. Só que assim, ao longo do tempo, já foi mudado, né? Muitas coisas, esses produtos já foi substituído. Por exemplo, a gordura que antigamente a gente usava, aí foi alterado pela gordura de palma, que é uma das... que é recomendada pela Anvisa, né? E foi mudado. Hoje, assim, se você perguntar, Joaquim, no pão carioquinha tem algum produto que seja cancerígeno? Não, claro que não. Entendi. Entendeu? Então é assim, não existe nada que não seja recomendado. É tudo Não. hoje o produto ele é aceito por Anvisa. Isso, entendeu? Então, legal. Então, mas antes já teve esse Já problema. que era um produto bem mais barato antigamente, né? Sei. E justamente que muitos produtos, quando foi substituído pela gordura de palmas, aí encareceu mais, que ela é bem mais cara, né? Sei. A gente falou mais cedo sobre o tempo de fermentação. Ou você coloca mais fermento e demora menos tempo dentro do abafador, que chama? Isso. Ou A estufa, né? coloca mais fermento e demora menos tempo, ou você coloca menos fermento e Não, demora mais tempo. A gente trabalha com menos fermento e mais tempo de fermentação, entendeu? Isso altera no sabor Isso. do pão? Altera sim. É Que... melhor para quem consome, né? Porque é menos fermento. Entendi. Mas se por acaso tiver mais fermento, você acredita ser prejudicial à saúde? Não é que seja prejudicial, né? Mas o gosto muda totalmente. A questão do que você falou aí, da temperatura, tempo e quantidade de fermento. Como é que você identifica essa temperatura para saber o tempo que tem que passar? Isso é os anos de experiência que o padeiro tem. Ah, é? O cara para ter anos de experiência, o padeiro para ter anos de experiência, ele tem que queimar a rosca do Joaquim, não, né? Não necessário. Não é muito bom, não. Não. Pois é, mas você vai... Como é que tu faz? Tem algum termômetro, alguma coisa? Tu vai acompanhando? A gente sempre acompanha, né? Sei. Mas você mesmo ou o padeiro colaborador? Tem os forneiros, né? Que sempre monitoram isso daí. Como é que funciona lá? Cada um tem a sua atribuição, por exemplo, o cara que corta... Ou que... Como é que chama aquele processo lá? É em bola, sei lá, que dali tudo é feito na máquina ou hoje ainda é na mão? Como é que funciona? Uma parte é na máquina, a outra é na mão ainda. É na mão ainda, né? Como é que chama? Como é que... Bolear, chama bolear. Bolear, né? Bolear, né? Famosa. Tem um pão carioquinha que é na máquina, né? Uhum. Entendi. Aí cada um faz a sua... Tem sua função. Tem a sua função. O cara que assa, ele não faz o... Não faz o processo de... processo de... Como do cilindro. Não. Coisa assim. Rapaz, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de você... Como é que você faz para manter a limpeza... Porque é toda hora sujando, né? Para manter a limpeza E eu já tive a honra de entrar na parte interna, né? Na área de produção da padaria. E lá é muito limpo. Como é que você faz para manter aquela limpeza? Moitinho, não é fácil, não. Você sabe que trabalhar com gente não é fácil, né? E todo dia tá sujando, né? Toda hora. Todo dia, todo momento você tá sujando. Você não pode nem exigir que os meninos limpem no momento que tá trabalhando, porque não tem como, né? Mas a gente tem 2 colaboradores que sempre é o responsável para ficar mantendo sempre a limpeza.
É, né? Ah, e você, no caso, você tem Tem além duas de pessoas só para isso, é. Só para isso, o tempo inteiro. Isso. Então é por isso que você mantém tão limpo toda hora, né? Então é legal. Cara, e a parte de confeitaria é muito burocrático? Moitinha, Não é... só em fazer, mas assim, tipo assim, como fazer, mas assim, a questão de conseguir pessoas. É chamar de confeiteiro a pessoa do salgado, né? Da confeitaria salgada. Tem um confeiteiro, tem um salgadeiro, né? Também. Como é que funciona isso aí? Moitinha ali, assim, você que tá todo dia lá no nosso ambiente, né? Você vê aquela variedade que a gente tem. Eu e meio mundo de gente, quase todo mundo. E ali, assim, tem gente que pensa que é fácil, mas não é fácil. Porque ali, cada produto daquele ali é especificamente uma pessoa, entendeu? O cara que faz a coxinha não é o mesmo que faz o bolo. Não, tem um boleiro, tem um salgadeiro, tem um confeiteiro, entendeu? E rapaz, e aí como é que fica assim, quando falta um ou outro da conta, do recado, como é que... Às vezes, assim, quando é uma falta programada, sim, entendeu? A gente agiliza, né? A gente antecipa o que tem para fazer, mas quando é uma falta por falta de doença, alguma coisa, algum imprevisto, aí ou ele ou eu tenho que cair para dentro, né? Sei. Mas você sabe fazer todos os produtos, bolo, coxinha, esses... eu não sei o nome desse salgado, que eu já lhe disse o motivo, né? O croissant, tem a coxinha, tem o coraçãozinho de... Isso aí é a frocácia. É, né? Você sabe o nome de tudinho, né? Diz que quem sabe muito o nome disso aqui, né? Cara, legal. Mas como eu te falei, é muito complicado para lá dentro, por exemplo, a questão de tempo. Às vezes, para fazer uma empada dessa, porque já tem que ter o frango, não é isso? Isso a gente já tem tudo pré-pronto, entendeu? Já tem. Os recheios já é tudo preparado já. Entendi. Cada um aqui demora muito tempo para ser feito, não, né? Rápido. É rápido, que bom. Cara, e bolo? Demora para quem vai aprender, né? Né? Para quem já tá lá na mão na massa. E bolo? Macho, eu sou louco por os bolos de lá, cara. Quantos tipos de bolo tu faz hoje lá? Tem muito. Tem um caçarola, o café. É os campeões de venda. Caçarola, café, leite condensado, bolo de milho, bolo fofo, chocolate. Tem muitas variedades. E quanto a esses bolos? Tem alguma receita que é sua, Joaquim? Tem, motinha. É assim, é o carro-chefe hoje da casa, é o bolo de caçarola e o de café. Foi desenvolvido com a gente mesmo, entendeu? Esse caçarola surgiu de quê, a ideia desse nome? Não foi do palhaço caçarola, não, né? Senão ia ter que ter o tiririca, o bolo tiririca. A gente pegou uma receita, né? Do caçarola, só que a gente modificou ela, né? E ficou bem bacana. Teve uma aceitação muito boa, entendeu? Hoje mesmo é um dos bolos que a gente mais vende hoje, é ele. Sei, é o mesmo estilo do Luiz Felipe, só que dado uma... quase... Ele é um bolo fofo, com uma cocada por cima, pega queijo, né? Ele é um bolo muito... que a receita não é barata, né? Uhum. Mas ele é um bolo bem aceitável. Quem come, não come só uma vez, não. Mas só tem ele, normalmente repetem, né? Repete. Rapaz, né? Isso é cruel para quem... Por exemplo, o leite condensado também, que a gente é muito, muito bom. Eu vejo que os atletas encostam, principalmente os ciclistas, encostam muito lá para tomar café. Café da manhã, vitaminas de açaí. Né? Lá, serve vitamina também, né? Legal. Pensei que era só o café, o salgado. Não. Mas tem também as vitaminas. Tem a vitaminazinha. Legal. Eu ia lhe perguntar se você já tinha mudado de confeiteiro alguma vez. Eu até lhe perguntei mais cedo. Já foi mudado várias vezes. Várias vezes, né? Esse percurso aí já saiu vários, foi... E a gente foi ensinando. E aí como é que fica? Quando sai um, a gente ensina outro. Porque do pão a gente falou que mudaria o gosto, né? No caso do confeiteiro, como é que fica? Muda os modelos, se tu prestar atenção, as tortas confeiteiro mudam. Que eu falo aqui, eu me refiro logo ao pacote completo, que não sei... Porque assim... É o confeiteiro, salgadeiro, tudo isso aí pra mim. O confeiteiro, na lógica, o confeiteiro, a padaria, assim, a confeitaria, o confeiteiro da lógica é para fazer de tudo, né? Só que, assim, devido à demanda da gente, a gente delega, né? Um fica com bolo, uma parte com bolo, outro com salgado, outro com doce, né? Sei. Porque só um não dá conta, né?
Rapaz, e os salgados, como é que vocês fazem com máquina ou é mais artesanal? Mais é artesanal, viu? Só as coxinhas que é na máquina. Essas coxinhas tem a máquina, as pingadeiras, né? As pequenininhas aqui. Isso, é. Sei. Mas esses outros, pão de queijo, tudo é manual. Tudo é manual, né? Legal. Hoje, quais são os produtos mais procurados dos salgados, né? Salgado é o joelho. É o joelho? E o que é o joelho? Ele não tá aqui. Tá aqui não, né? Não. Talvez vá comigo, mas não sei o nome. Mas joelho, empadão, todos são produtos que são bem procurados. Rapaz, e qual é o segredo do sucesso dessas vendas, por exemplo, desses produtos mais procurados? Você acerta, porque você diz que coloca 4, 5, assim, a exposição, as pessoas se direcionam para um. Moitinho, assim, qual é a saída mais rápida de um produto? Quando ele está mais novo, a gente tem aquele produto que você sempre está fazendo, é um produto mais novo, ele tem uma aceitação bem melhor, entendeu? E assim, todo dia a gente tem que ter o mix, né? A gente procura fazer, a gente nunca acerta, mas a gente tenta chegar o mais próximo possível para não estar sobrando muito de um dia para o outro, entendeu? Porque isso aí muita gente não gosta, né? Quer um salgado feito agora, assado agora, ele tem um gosto. Se você deixar para amanhã é diferente, né? Sei. Joaquim, a Frecheirinha hoje tem, a cidade de Frecheirinha tem várias padarias, né? Isso. E por sinal, todas são boas. Isso. Mas por que a Divina Padoca tem essa busca tão grande pelo café da manhã? Inclusive, muita gente de fora, né? A gente vê que muita gente vai para lá. Você já parou para pensar sobre isso? Moitinho, assim, são vários motivos, né? A gente procura sempre oferecer uma variedade de café da manhã, de cuscuz, tapioca, carne de sol, frango, queijo, ovo, esse mix, né? E outra, por que tem essa procura de mais de pessoal de fora? Que ela fica localizada próximo à pousada, né? Do posto, né? E todo mundo que vem de fora sempre procura a pousada pelo acesso, pela a comodidade todo mundo gosta, né? Isso ajuda tanto no acesso, o acesso, né, da padaria e assim, se eu te perguntar hoje o café da manhã, tem gente que associa, não, é só o pessoal de fora que vai. Não, tem muita gente de Frecheirinha daqui que vai café da manhã, tem muita gente que pede, né? A maioria dos daqui às vezes pede, a gente entrega, né? Faz o delivery, né? Faz o delivery faz também? Isso, legal. Entendeu? Eu vejo muito tomando lá o Silei, né? Isso. Um deles. O Silei é o cadeira cativa. Mas eu não a questão do delivery aí faz até bem que o meu internauta fique sabendo, porque se mora em Frecheirinha e quiser é só entrar em contato, né? Isso, quer deixar o telefone aí para contato? Porque na hora. Tá aqui, ó, tem até aqui, ó, se você tem quiser. pronto. Tem, ó. Como é que faz para ver aqui? Porque se virar aqui vai... Pode virar para a sua câmera aqui, Joaquim. Bote aí, ó, nessa aí. Virar para a câmera dele. Pronto, você também, para essa daí, né? Aí, ó. Tá bom aí, ô Lohan? Show. Pegou? Para o café da manhã, ô Joaquim, o que é que mais procuram? Ou varia, dependendo de quem esteja lá? O que é que vende mais ali? O que vende mais é o café com leite, tapioca, cuscuz misto, pão com ovo, pão com queijo. É isso, né? O que mais sai. A gente anteriormente, Moitinha, estava em terra, ainda estava não, a gente ainda tem uma ideia de colocar um self-service de café da manhã, entendeu? Uhum. Só que assim, é uma coisa que a gente vai precisar de mais gente, por isso que a gente ainda está em andamento com esse projeto, entendeu? Eu sei. Porque assim, a procura é grande. Hoje todo mundo já sai de manhã com aquele horário já cronometrado para ir para os seus trabalhos. E eu creio que um self-service vai agilizar bastante, entendeu? Ele sabendo que na hora que ele chegar, aquele produto vai estar disponível, que ele pode lanchar com bem mais rapidez, eu creio que a gente pode até dar mais uma alavancada ainda nas vendas da gente, entendeu? Sei. Rapaz, às vezes acontecem umas coisas engraçadas, principalmente quem fica à frente, né? Ali como você que está no atendimento, né? Ali no atendimento.
E esses produtos, eu acredito que tenha o nome, até fruta tem o nome padrão, né? Uhum. E tem os nomes regionais. Por exemplo, talvez quem assiste ao podcast lá no Rio Grande do Sul, talvez nunca vai imaginar que pinha aqui na nossa região é conhecida como ata, né? Isso. E assim outras frutas. Também Tangerina é conhecido como tangerina. bergamota. É o quê? Bergamota. Bergamota aonde? No Rio Grande do Sul é bergamota. Tangerina. Pois é. Eu não vou nem arriscar chamar o nome, não, mas então é assim. Mexerica, né? Mexerica em outra região, né? Mais ali, pô, Brasília. Centro-Oeste, né? Brasília. Pois é. Aí assim. E os produtos de padaria, né? Salgado, doces, pães. Também tem essa variação de nome dependendo da região, né? Já chegou alguém procurando alguma coisa que tem lá e chamando por o nome que ele conhece da região dele e você não sabe o que é? O carioquinha. O carioquinha já é padrão. Todo mundo carioquinha, pão francês, pão massa grossa, pão de sal, né? Uhum. E já o pão massa fina, que é da gente, que é o pão salvado, né? Uhum. Que às vezes chega, tem as meninas que não sabem nem o que é o pão salvado. É. Tem a Maria Maluca, que tem gente que chama de fora, que chama Carolina, né? É? Carolina, né? É, a Maria Maluca, que é a da gente aqui, né? Rapaz, tem uma Maria maluca ali, quando chega lá fora eu chamo ela de Carolina. Rapaz, Maria Maluca, ela é um produto bem antigo e até hoje vende. Como é que é, Joaquim? Vende bem? Vende, viu? Antigamente a Maria Maluca, assim, ainda hoje tem padarias que faz. Ela era feita com aproveitamento de pão, né? Aí era? Era. Tipo, aquelas Maria Maluca que você compra em pacote. Tipo, para não ter desperdício. Isso, feito com aproveitamento de pão. Eu não sabia, não. Só que a maluca que a gente trabalha lá, que ela é individual, não, ela é feita com trigo mesmo, né? Entendi. Isso melhorou o sabor ou você não lembra do sabor da antiga? Melhora, né? Melhora. Porque, assim, às vezes uma coisa aproveitada dessa daí, às vezes também é até mais gostosa do que de um... Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu acho a torradinha mais gostosa do que o pão. Né? E ali mas é aproveitado. Sabe por quê? Não, sei não. Porque um pão, se pegar um carioquinha e colocar de um dia pro outro, se você pega um carioquinha assado agora, você corta ele e faça uma torrada dele, é diferente o gosto. De um pão dormido de um dia pro outro. Ele é mais gostoso. E É chamado pão dormido, né? Que até a negada faz vatapá, né? Com esse pão dormido. Sim. Entendeu? Sim. Entendi. Lá como é que você faz hoje, já que a gente tá nesse assunto, Joaquim? Para evitar desperdício. Moitinha, tem como você zerar desperdício? É inevitável. Que você trabalha com venda, você não sabe quem é que vem lhe comprar, né? Uhum. A gente tenta controlar o máximo possível para sobrar o menos possível, entendeu? Sei. Não é fácil, sempre todo dia. A questão da reutilização, por exemplo, o pão carioquinha faz torrada. Isso. E os pães salvados? Pão salvado, salgados, que se estraga de um dia para o outro. Aí a gente tem para porco, né? Descarta para alimento de porcos, animais, entendeu? Entendi. Cara, um dos produtos, assim, eu não sei se é o que mais vende, mas é o mais badalado. A gente até já falou aqui. É a rosca do Joaquim. A rosca sai bem, meu tio. A rosca sai bem, o pessoal procura muito. Sai. Rapaz, como foi que veio a ideia da rosca aí, macho? Moitinho, assim... Porque, assim, a rosca ela já existe em tudo quanto é canto. Na padaria verdade, não é muito comum, não, Na verdade, assim, eu não fazia a rosca, né? Aí, volta e meia, chegava um cliente, tem aquelas rosquinhas de queijo. E aí, foi dando a curiosidade para procurar essa rosca, vou fazer essa rosca. Aí a gente fez a rosca... Não tinha nas padarias daqui não, né? Tem, só que é um pouco diferente. Não é que nem a rosca. Aí a gente fez e pegou. Entendeu? Rapaz, o que é que nunca falta no estoque da Divina Padoca? Rapaz... Assim, dos insumos? Não, dos produtos Dos mesmo. produtos? Moitinho, é bolo. A hora que você chegar tem bolo lá. Mas o que é que não pode faltar? Porque se faltar a galera procura. A rosquinha, pão de queijo. Sai muito bem disso aí, entendeu? Tem uns... É o dia todinho. O pão de queijo toda hora tem alguém procurando. Toda hora tem alguém procurando. E o carioquinha também, né? O carioquinha vende o dia todinho, o pão francês? Vende, sim. Viu? Cara... Que assim, na parte da manhã até 10 horas você tem pão, né?
Aí quando é na parte da tarde, já 2 horas já tá saindo pão quentinho também. Tem algum produto, Joaquim, que vocês hoje fabricam por sugestão de algum cliente? Algum cliente deu a ideia e vocês começaram... Ah, rosca, né? A rosca, né? Que sempre alguém vinha procurar e a gente acabou... Por sugestão do cliente. Mas tem mais outro? Não, Moitinha. Bolo, algum salgado, algum... Só mais por encomenda, né? Entendi. Mas vocês aceitam qualquer encomenda ou só o que já faz mesmo? Moitinha, assim, quando o cliente chega que pede alguma coisa que a gente vê que dá para fazer, a gente faz, entendeu? Mesmo que não seja... Isso, mesmo que não tenha no nosso cardápio, entendeu? Ah, entendi. Vocês pegam encomenda, por exemplo, para aniversário, Pega festas assim? salgados, centros salgados, eventos, coffee break, entendeu? Legal. É outra informação que eu acredito que alguns internautas não têm. Por exemplo, eu vou lá todo dia e não sabia que vocês pegavam encomenda para aniversário, para festas, né? Cara, os produtos que é feito apenas uma vez no ano, tem algum, por exemplo, aqueles produtos sazonais, tipo... Deixa eu ver se eu explico aqui. Tipo panetone, por exemplo. Tem, Moitinho. No início do ano a gente já começa pela Páscoa, né? Tem um pão de coco da Páscoa, que é os que saem muito, né? As fábricas, tudo fornece para os colaboradores. E aí vem as festas juninas, que tem o tapiocão, o pé de moleque, né? Bolo de fubá, tudo tem essa linha aí que só sai mais nesse período, entendeu? Que a gente faz mais nesse período. E os panetones no final do ano, né? Época de Natal. Rapaz, a pessoa administrar uma empresa, principalmente sendo o próprio empresário, eu acredito ser muito complicado porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tem uns amigos meus que são empresários de outra área, Segmento, né? De outro segmento, e eles me disseram que é muita aventura, cara, haja coração. Às vezes eles amanhecem o dia com 300 mil reais de boleto para pagar 200, aí, e sem um centavo de receita, né, em caixa. Aí vai entrando dinheiro, dinheiro. Quando à tarde tem pago todos os boletos, ainda tá com caixa, ainda com uma receita boa em caixa ainda. Aí quando é no outro dia, já aparece outras contas, aí não tem mais nada, ele diz que é um vai e volta danado. Agora há pouco tempo, esses dias eu assisti um vídeo e faz sentido. Diz que quem tem mais fé, quem mais acredita em Deus é um comerciante, é um empresário. Que todo dia é milagre demais. Todo dia é milagre na vida dele. Esse cidadão lá me falou que ele amanhece o dia, um monte de conta para pagar, ele diz, rapaz, eu vou fechar, não tem mais condição não. De tarde eu vou despachar todo mundo. Mas é abençoado, é aí, milagroso. Quando é à tarde, tem pago todo mundo, tem pago os boletos, né, na verdade. Tem pago todos os boletos, ainda tem receita ainda. Que ele olha assim e diz, eita, agora eu fico rico. Só quando é no outro dia, aí também já vem, então é assim, e assim vai levando. Na padaria, tem coisas mais ou menos desse tipo aí, não? Assim, Moitinha, hoje... No seu ramo? No meu ramo é parecido, né? Só que a gente tem um controle bem legal, né? Sei. E essas pressões, assim, você lida com que não... Porque, cara, é a somatória de muita pressão. Tem essa daí, que é do empresário, é praxe, todo empresário passa. E ainda tem a questão do tempo, que toma muito teu tempo, não? Toma, com certeza, Moitinha, viu? Eu acho... Isso foi um dos motivos, assim, de eu fazer minha casa bem próximo, né? Para mim estar mais perto dos meus filhos, né? Que ainda são pequenos. E, assim, eu tinha essa carência de ter muito pouco tempo com eles, entendeu? Sei. Assim, você sai cedo, estão dormindo, né? O tempo que eu tinha mais era meu dia, né? Para almoçar, a gente almoçava junto. Você chega de noite, estão dormindo, entendeu? Aí a gente teve que fazer se programar para poder a gente morar mais próximo e para a gente ter uma convivência melhor com eles. Joaquim, naquelas horas a gente falou sobre o panetone, né? O cara citou o panetone aqui. O panetone, a produção dele é mais parecido com pão ou mais parecido com bolo? Ele é mais parecido com pão. Né? Viu? Ele é mais parecido com o pão, só que é legal, é gostoso. Eu gosto de panetone. Eu só não...
não sei se é porque a gente come pouco também, né? É, Come uma vez por que é ano. uma vez no ano, né? Uma, duas vezes, que às vezes vende também na Páscoa, né? Vende. Na Páscoa, mas é aqueles recheados, né? Que vem recheado com chocolate, né? Nutella. Ô, Joaquim, em relação a tudo isso aí que a gente falou, a questão do tempo tomado, do que toma muito seu tempo, se distancia da família, inclusive a Flaviane, mandar um abraço aqui para toda a família, né? E é uma guerreira, porque a gente sabe que nem toda mulher aceita, por exemplo, se certeza. organiza para ir para um evento, eu vou ter que trabalhar porque faltou um padeiro, né? Exatamente. Isso aí a gente volta e meia acontece isso, entendeu? Às vezes ela quer ir para um canto, meu filho não tem como ir porque não pode deixar descoberto, né? Pois é, e ainda somado a isso aí, ainda tem a questão do sono, que por mais que a pessoa, não, eu sou acostumado, esse costume, para minha experiência de vida, eu acho que só serve assim, para no dia que você não está precisando, você acordar cedo. Isso. Mas no dia que está precisando, você sente sono do mesmo tanto das outras pessoas. Com certeza. Se acordar 3 e pouco da madrugada, todos os dias. Assim, você se acostuma, mas melhora, dá uma... Você se acostuma, Moitinho, em termos de se acordar naquele horário, entendeu? Pois é, mas não é sem sono, não. Não é dizer que você não tenha sono, entendeu? Entendi. Cara, isso aí já te fez pensar em mudar de segmento? Moitinho, assim, eu creio muito, o meu propósito de vida, assim, eu estabeleci um tempo determinado, entendeu? Para mim ir nesse ritmo. Para no final desse tempo que eu determinei para mim mesmo, eu dar mais uma aliviada, entendeu? Isso aí com base em que, Joaquim, que você tirou essa conclusão? Assim, Moitinho. Enquanto você vai falando, eu vou comendo aqui. Eu vou comer agora a coxinha aqui. Eu pensei muito assim, nós estamos, ou seja, a Padoca está com 5 anos hoje, né? Assim, nesse ano, né? 5 anos. Ou seja, está muito recente ainda, né? Para mim ainda está muito recente ainda. Eu me dar o luxo de eu dizer, não, vou dar uma... Não é hora ainda, entendeu? Fosse o casamento, ainda estava na lua de mel, pô, há 5 anos. Entendeu? Ainda tem muito tempo, se Deus quiser. E assim, ao longo desse ano eu quero... Joaquim, tu determinou esse tempo para quê? Tu fechar? Não. Para mim preparar alguém que possa ficar de frente e eu possa recuar um pouquinho, entendeu? Sei, mas quando eu lhe perguntei, para você tomar essa decisão, você tomou como base exemplo de outras pessoas que você não concorda com o que fizeram, mas não tem nada a ver com você? Eu não vou questionar o que fizeram, mas eu não quero fazer igual, mais ou menos isso? Essa conclusão, Moitinha, eu tirei mais assim em questão de eu aproveitar a vida, entendeu? De não viver só pro trabalho, entendeu? Sei. De chegar o momento de eu usufruir de todo esse esforço ao longo dos anos, entendeu? Que a gente tá fazendo. Joaquim, na sua opinião, por onde você passou e até no meio que você vive, você acaba aqui tendo Tem alguém que, assim, algumas pessoas que você viu que disse, eu não quero isso aí pra minha vida não, foi mais ou menos isso aí. Tem muitas pessoas que dizem. Porque tem gente que associa, Moitinha, que assim, você investiu num negócio, pronto, ele vai se trabalhar, você vai ganhar seu dinheiro, não é assim que funciona, né? Você comprou serviço pra você, entendeu? E se você não trabalhar, vai tudo de água abaixo. O empresário, ele comprou um emprego bom, né? Por exemplo, baseado no valor que você investe, né? Entendeu? Então, ele só comprou um emprego bom, mas em compensação é quem trabalha mais. Exatamente. Tem gente que diz assim... eu não quero ser mandado por ninguém, depois bote um negócio pra você. Todo mundo manda. Todo mundo manda. E o dono, eu vejo que pode ser que não seja como eu penso, né? Porque eu tô falando o que eu acredito que seja, sabe? Vamos falar aqui do segmento de lingerie, que é o mais forte na nossa cidade, né? Que é quem sustenta, né? Eu creio que quem sustenta hoje as panificadoras, os comércios em geral, os comércios em geral, né? Os restaurantes e tal, as fábricas de lingerie. Enquanto gerente, eu acredito que quando ele está de férias, ele viaja
sossego total. Aham. Enquanto isso, o dono da fábrica, ele viaja 2, 3 ligações por Isso, dia e com só, certeza, né? só abacaxi. Eu imagino que seja assim, né? Com certeza. Muito provavelmente né? Como eu lhe falei, você falou que futuramente pretende não sair do ramo, né? Isso. Mas parar de trabalhar. Tipo, parar de Não parar total. diminuir, mas, né? Isso, Diminuir entendeu? o trabalho, Isso. né? Já tem previsão desse tempo? É porque eu tô pretendendo botar uma padaria pra mim. Não, eu tenho, mas eu não vou dizer eu não agora. tenho coragem pra tanto, não. Eu não tenho coragem pra tanto, não. Eu não consigo ter uma padaria, não, que eu não tenho coragem de trabalhar. Pra começar, eu não gosto de acordar cedo. Pra mim, de 5 horas pra frente tá bom, mas de 5 horas pra trás, meu amigo, eu já trabalhei uma época que eu tinha que acordar 3 horas da manhã. E não era todo dia, não. Era uma vezinha por semana. E mesmo assim, pra mim, Não é fácil, não. É puxado. E você se acostuma, é como você Aí falou. tem um momento que você diz assim, compensa isso, né? Esse esforço, entendeu? Pois é, Aí muito... você tem que botar na balança, né? Mas, como eu te disse mais uma vez, é abençoado o ramo. Cara, a questão da bênção A padaria é o ramo da multiplicação. Entendeu? até porque vem do trigo, né? E o trigo os Fermento, pães, né? O fermento, é. a questão de Jesus, né? Ele multiplicou os pães, né? Tem Isso. essa... Mas é assim, uma coisa que me admira porque, por exemplo, vamos pegar aqui não, vamos colocar aqui a coxinha. Uhum. O que pega de frango aqui é pouco, né? O que pega de massa é pouco. Então, pega pouca coisa de cada, mas pega muitos insumos, né? Exatamente, entendeu? Cara, como é que faz para calcular o lucro? Como é que você sabe se está ganhando ou não está? Porque já pensou, se você estiver ganhando nesse, mas nesse daqui estiver perdendo, vai ficar no empate, né, não? Caso aconteça. Como é que você faz para calcular o lucro? Numa variedade... São muitos insumos. Isso. Numa variedade que a gente tem, a margem de lucro varia muito, entendeu? Né? Um dá mais, outro dá menos, entendeu? É isso, e um vai cobrindo o outro, tá entendendo? Às vezes tem insumo, tem produto que a margem é pequena, mas tem um giro mais rápido, entendeu? Eu sei. Aí você acaba compensando, entendeu? O dinheiro vem, já vai comprando a matéria-prima de novo, os insumos, aí já vem se renovando, né? Que é um ramo de padaria, é um ramo que gira rápido, entendeu? Diferente, vamos supor, do uma lingerie, né? É só uma comparação. Assim, você vende, você compra uma cueca hoje, você vai comprar daqui quantos anos eu tinha? Rapaz, e assim, mulher compra muita lingerie, mas roupa é desleixada, em regra. Claro que tem uns que são mais E cuidadosos. a coxinha é assim, você come hoje, você gostou, amanhã sai de novo, ou mais tarde, entendeu? É assim, o giro é bem mais rápido. As eventuais visitas dos órgãos fiscalizadores do governo em qualquer esfera, né? Tipo, por exemplo, pegando aqui da esfera municipal, que também tem na estadual, que é a vigilância sanitária, não sei se você recebe visitas frequentes. Como é que você lida diante de situação assim? Motinha, Porque assim, por mais que você esteja organizado, esteja tudo limpinho, mas você não sabe o que vão achar. mas assim, a padoca, graças a Deus até hoje, a gente não teve nenhum problema, porque até um tanto a gente é tudo regularizado, entendeu? A gente tem a licença da SEMAS, tem os alvará de Corpo Bombeiro, alvará da Vigilância Sanitária. Sobre isso, graças a Deus, a gente não teve nenhum problema até hoje, né? Mas as visitas vêm. Vem, viu? Já teve algum dia que você olhou assim, meu Deus, e se eles acharem alguma coisa aí? Porque eu acho que você não tem, por mais que você tente manter limpo, você mantém, cita lá as ordens lá, delega lá, você tem que fazer aquilo, e se o cara não tiver feito? Tem essa possibilidade, Isso, né? com certeza. Felizmente, até hoje não deu errado, não, né? Não. Até o momento, e não é de dar, né? Não, com certeza. Até por nós, que sou consumidor do pão, não é bom que dê, não. Não, mas dá ótimo. Cara, eu às vezes eu fico encabulado, sabe? Com o que eu consumo e não sei de onde vem. Não estou dizendo que... Quando eu conheci lá a área de produção da Divina Padoca,
Eu fiquei muito feliz, porque nesse período já tinha uns 3 anos, 4 Já, anos que eu consumia pão de lá, né? Você descobriu essa alguma coisa? Rapaz, ia bater uma tristeza grande, viu? É isso Mas aí, lá a cara. gente preza muito por isso. Viu? É, né? Porque é o Pois é. essencial, né? Quem mexe com alimento é o E não é essencial, fácil, né? viu? Não é fácil, porque é como a gente falou aqui há pouco tempo, sujando toda Suja hora. toda hora. No momento que você está produzindo, e é o dia todinho, né? Você produzindo, né? Joaquim, você tem uma visão empreendedora muito grande, bem ampla. Pois é, Motinha, assim, sobre essa visão, né? Na época que eu comprei esse terreno lá, que é onde hoje é a Divina Padoca, se você olhar, você que conhece ali, não tinha nenhuma casa ali por perto. Muita gente me disse, rapaz, isso aí não dá certo, isso é ponta de rua, homem de Deus. Faz isso não. Eu disse, não, mas onde eu posso É hoje, é aqui. Aí não foi 6 meses. Aí o posto começou a se instalar ali próximo. Aí pronto, foi questão de pouco tempo, encheu de casa ao redor ali. Foi, né? E assim, para mim foi assim... Foi visionário, você foi visionário ao isso, comprar. entendeu? Hoje, se você não trabalhasse com o ramo de massa, de padaria, qual o ramo hoje que você investiria ou teria investido, caso não tivesse investido em massa? Motinha, tem vários ramos que assim, eu anteriormente eu me apaixonei, entendeu? Depósito de construção. Eu sempre tive essa vocação para colocar um depósito, né? Já trabalhou com depósito? Não. Não, mas como eu assim, eu me identifico muito. Né? Eu gosto de construir, gosto de estar no meio das obras, entendeu? E eu tenho essa paixão ainda. Eu também gosto de construção. Se eu fosse uns 20 anos mais novo aí, eu ia fazer engenharia. Engenharia civil. Joaquim, com tanta coisa que já aconteceu, apesar de pouco tempo, né, desses 5 anos da sua padaria, né? Porque eu falo a sua porque você trabalhou 12 anos de empregado, né? Isso. No total já dá 17 anos de Isso. padaria, né? Mas vamos falar aqui da sua porque você está à frente de todos os impactos, né? O que isso te ensinou para a vida? O que... Assim, Motinha, assim, isso me ensinou a amadurecer muito, Motinha, em questão de ter paciência. Foi, né? Foi. Apesar de que eu sempre fui paciente, mas de ser mais, cada vez mais ainda. Saber a hora de calar, saber a hora de engolir, entendeu? Para saber a hora de falar. Isso aí foi assim, para mim foi a aspiração maior, para mim, no meu pessoal, foi isso hoje, entendeu? Porque assim, não é fácil você ver muitas coisas, assim, às vezes coisas que você não concorda e você não estourar, você saber a hora de chegar junto e falar, entendeu? Isso não é fácil. Joaquim, é polêmico que eu vou lhe perguntar, mas você me responda só se quiser. Sinta-se à vontade. Algum cliente ali, no frente a frente mesmo, já tentou vamos falar no vulgar mesmo, lhe passar a perna, tipo, criando isso aqui tá estragado, alguma coisa assim? Moitinho, assim, isso eu não tenho que me reclamar, porque acontecer de um cliente não gostar de um produto, claro, isso acontece, né? Mas, graças a Deus, a gente tem uma comunicação muito boa, assim, a gente é amigo de todo mundo e, graças a Deus, nunca chegou a um estressado de bater de frente. Isso, graças a Deus, isso não, tia. Legal. Olha, meu internauta, você já deu um like aí no nosso bate-papo? Olha, vamos dar esse like aí, ó, repostar, repassar aí para os amigos aí. Faça o seu comentário, que isso ajuda o YouTube a entregar e a gente fica muito feliz. Eu, Joaquim. Com certeza. É isso, Joaquim. Joaquim, lhe fazer mais uma pergunta aqui, rapaz. Na verdade, eu acho que eu já te perguntei demais, né, macho? Nada, muito. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para eventuais empreendedores aí que pretendem colocar padaria e qual o conselho que você deixa para alguém que está pretendendo colocar uma padaria hoje?
Pronto, Motinha, assim, eu vejo muito. Enquanto isso eu vou comendo, pode ir Tá. falando aí. Eu vejo muito por esse lado. Para você colocar um negócio, independente de ser padaria ou outra coisa, eu acho, no meu ponto de vista, o principal você tem que saber o que você está fazendo, entendeu? Você tem que manjar do seu negócio com tudo. Não é só eu sei administrar, eu sei fazer, não. Em Globo, para você ser um empresário de sucesso, você tem que saber o que você está fazendo. Eu já vi muitas pessoas que às vezes abrem uma padaria só porque sabe fazer um pão, quer abrir uma padaria, entendeu? E não vai para frente, né? E não é assim que funciona, entendeu? Tem muito ditado que diz, se você não... Quem produz, não administra. Quem administra, não produz, né? Uhum. Mas assim... E eu concordo, às vezes com isso aí, quase sempre é dessa Isso. forma que funciona. Mas eu vejo assim, para você saber o que você está fazendo, você tem que saber o que você tem que manjar o negócio, você tem que aprender, você tem que, se você sabe como é que, se você não sabe de uma coisa, como é que você vai cobrar do seu funcionário, se você não sabe nem como é que é feito, entendeu? Então eu acredito muito, se você quer botar uma padaria, qualquer coisa, você tem que pelo menos, se você sabe, se você entende do assunto, entendeu? Eu vejo muito por essa forma. Então, mesmo que você não vá fazer tudo, porque não tem condição, até porque não tem como, mas é bom que você saiba fazer que você tudo. saiba. Pelo menos, por exemplo, se eu não sei como é que faz um pão de queijo desse, como é que eu vou cobrar a qualidade do pão de queijo se eu não sei nem como é que faz, entendeu? Não é sofrimento, ainda não resolve. Né? Isso. Meu irmão, Entendeu? muito obrigado por ter vindo, Joaquim. Eu Tô que agradeço, feliz Mutinha, viu? de lhe receber aqui. Espero que você venha outras vezes. Deus quiser. Pronto. Um abração aí, beijo no coração de todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado, Joaquim, por ter Obrigado a vindo. você, meu filho. Boa noite. Valeu, boa noite.